amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vamos contar a nossa amiga Margarete Magalhães, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Boa tarde. Boa tarde. É pouco meio frio hoje, né? Tá quentinho, né? O dia tá bom. Acho que tem que dar uma luzinha aqui, na verdade. Acho que eu vou apagar um pouquinho. Isso, agora fica bom. Então vamos dormir, tá bom? A gente trouxe hoje, para as nossas reflexões, uma frase do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Paulo Pereira Franco, e a gente vai falar sobre o tema as sombras, nossas sombras, tá? Então diz assim a frase: a sombra que existe no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na realidade pessoal. Vamos traduzir aí, tá? Não deve ser combatida. A gente tem aquela visão, que meu lado ruim, meu lado sombra, eu tenho que exterminar, eu tenho que acabar com ele, ele não pode existir. Essa não é a fala do Espírito Joana de Ângeles. Ela diz assim: esse lado que a gente tem, quando a gente reconhece a existência dele, ele precisa ser diluído. Ou seja, no dia a dia, a gente vai melhorando esse lado sombra, vai colocando o quê? Luz. Por isso o Evangelho de Jesus diz: brilhe a vossa luz. Então, aquele lado mais escurecido nosso, que a gente não gosta, que os outros apontam, esse lado é o nosso ladinho de sombra. Ele está aí, ele existe. Só que eu preciso, no dia a dia, a gente vai falar sobre isso, como eu vou integrando esse lado sombra na minha vida e fazendo uma nova ressignificação. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vou puxar mais um. Qual é o conceito de sombra? O conceito de sombra é os aspectos de nossa personalidade que não reconhecemos e que consideramos inaceitáveis porque se opõe à imagem ideal que temos de nós. A gente cria uma imagem de nós. São as nossas personas que a gente vai criando. Então essas imagens que a gente acredita que são as nossas imagens reais, muitas vezes elas mascaram um lado nosso que a gente não quer mostrar a ninguém. Um lado que existe dentro de nós, mas eu não quero que esse lado seja identificado por ninguém. Então essa é a sombra. Então quando eu reconheço esses aspectos na minha personalidade, fica mais fácil de eu melhorar. Então você vem para a casa espírita, você escuta falar em reforma íntima. O que é reforma íntima? É a gente se autoconhecer. É a gente perceber aonde eu preciso melhorar e o que eu já tenho de potencial, eu continuo investindo nele. Porque tem um lado bom e tem um lado que não está bom ainda, mas vai ficar. Ok? Aí a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na questão 919, diz assim: qual meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo, a chave do nosso progresso individual. Então, esse conhecer, o próprio Jesus
já dizia assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então é o exercício do quê? Do autoconhecimento. Quando eu faço esse exercício? O tempo todo eu estou fazendo esse exercício. Por quê? Porque eu vou observando os meus comportamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes nas diversas situações do dia a dia. Então eu vou percebendo onde eu tenho um certo desequilíbrio, onde eu tenho assim uma virtude melhor, que sobressai mais ali, onde eu tenho um potencial melhor, onde eu tenho algo que não está bom, às vezes no relacionamento, na minha convivência com um grupo, ou comigo mesmo, ou quando eu vejo algum filme, o que será que mexe comigo? Isso é porque existe algo ali em mim que tocou mais profundo, que eu preciso olhar. Então, a proposta do Livro dos Espíritos e de Santo Agostinho do Evangelho é o autoconhecimento. É você se autoconhecer. E isso é uma tarefa difícil, porque a gente consegue identificar bem o outro, mas a gente não consegue se identificar. Mas é através do outro que a gente se identifica. Porque o que a gente enxerga fora está dentro de nós. Então, o que é o autoconhecimento? É a nossa ampliação de consciência para que a ampliação da nossa consciência para que a transformação positiva surja em nossa vida. Quando eu vou fazendo isso? No dia a dia. Não tem uma fórmula, não tem uma diretriz, é no dia a dia. Cada dia é uma página em branco que eu estou recebendo para escrever a minha história. Então é nessas experiências diárias que eu vou me autoconhecendo. A gente procura aqui a casa espírita, a gente vem até aqui hoje, a gente vai receber o nosso passe, o nosso alimento espiritual. Esse alimento espiritual, o que ele faz em nós? Quando eu cheguei à casa espírita, a primeira vez, eu estou nela hoje, o que mudou daquela época para hoje? O que eu melhorei daquela época para hoje? Se eu estiver a mesma coisa, é porque a doutrina espírita não está em mim ainda. Ela está no superficial. Porque ela tem que fazer um trabalho de ampliação da nossa consciência. Para que a nossa consciência vá na direção da consciência divina. E como que eu chego lá? Fazendo sempre o melhor, fazendo sempre o bem, ajudando no máximo que eu puder, porque eu vou granjeando amigos, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual. Porque cada pessoa que a gente auxilia, desinteressadamente, é um vínculo criado conosco, um laço de simpatia que a gente vai conquistando do lado de lá. Então a gente tem a corrente de WhatsApp aqui e a gente tem a corrente de WhatsApp no plano espiritual. São os nossos amigos espirituais que sintonizam conosco de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, você atrai pessoas com características que precisam ser curadas em você. O que está oculto no inconsciente vai para o consciente. Então, nós somos seres eletromagnéticos, então nós atraímos as pessoas e as situações que são necessárias para a nossa evolução. Então, ninguém está na casa errada, ninguém está no trabalho errado, ninguém está com os parentes errados, ninguém atrai os amigos que não são importantes para você. A gente vai estar sempre trazendo para nós aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós.
E nós vamos trazer afetos e vamos trazer desafetos. Porque aqueles que estão com você de braço dado, tudo bem, legal, meu amiguinho, tudo bem. Mas é aquele que te enfrenta, que fala com o que você não quer ouvir. O que acontece aí? Esses vão mexer interiormente dentro de nós. Porque existe o lado sombra, aquele lado oculto, que eu preciso trabalhar. Eu preciso aprender a diluir no meu dia a dia. Não combater, e diluindo gradativamente, entendendo, reconstruindo e modificando o que precisa ser modificado. Então, você vai atraindo isso para você. Para você poder olhar para esse seu inconsciente, que está dentro de todos nós, e que a gente não percebe. E que eu preciso trazer para o consciente. Aí eu faço o quê? A minha ampliação de consciência. Porque eu começo a trazer para o meu consciente para fazer o processo de cura. Que eu só vou curar o que eu reconheço como verdade. O que eu reconheço que existe em mim. O que eu não reconheço, eu não mudo. Eu não mudo. Porque eu não reconheço. Por que às vezes você fala para determinadas pessoas algumas coisas, as pessoas não mudam? Elas não mudam porque elas não reconhecem que elas têm aquilo. Então vai ter um trabalho de vida para elas tomarem consciência daquilo. E às vezes o trabalho é até de dor para tomar aquela consciência. Porque está chegando em doses homeopáticas, mas a pessoa não quer ver, não quer aceitar, não quer entender. Então a vida vai conduzindo para as situações que vão levar essa pessoa a ir de encontro a esse inconsciente que ela vai ter que trabalhar. Por isso a proposta de Jesus que brilhasse a nossa luz, a luz divina que habita em cada um de nós. Dá para entender, gente, até aí? Tá? Vamos continuar. Quem se conhece tem mais domínio sobre si mesmo. Porque vai ter mais equilíbrio. Você sabe que naquela situação você vai ter aquele comportamento. Aí você vai perceber, não, esse comportamento, hoje eu já entendi que eu não posso ter esse tipo de comportamento. Então eu começo a fazer o quê? A mudança. Porque se eu não fizer isso, eu não estou aprendendo. Então eu estou aprendendo a fazer essa mudança que precisa ser feita. Eu tenho determinadas reações com determinadas pessoas que às vezes geram conflitos, geram problemas. Então eu sei que isso não está sendo favorável. Então alguma coisa eu preciso mudar em mim, não o outro. O outro muda se quiser. Quem tem que mudar somos nós. Porque o que o outro faz para nós é problema do outro. Agora, como eu recebo o que o outro faz para mim é problema meu. Aí sou eu que vou administrar os efeitos que vem do outro. Isso que a gente precisa entender aí. Porque às vezes a gente acredita que as circunstâncias externas todas têm que mudar para que fique tudo bem para o meu lado. E não é assim. Se aquelas circunstâncias estão, é porque eu tenho um aprendizado ali. Aquelas situações mais difíceis são como problemas na escola. Você vai ter a sua aula, você vai ter problemas fáceis e problemas difíceis. Aqueles mais difíceis, o que a gente faz? A gente fica resmungando, a gente fica reclamando, ou a gente vai ter que resolver, senão não sai daquele ponto, para passar por uma lição mais para frente. Então eu preciso ir resolver aquela situação. Quando eu aprender, eu passo para outra. E assim a gente vai ampliando a nossa consciência
até o dia que nós estaremos vibrando na mesma energia da consciência divina. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. E a gente vai chegar lá. Tem uns bons degraus pela frente, mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Quando você tem domínio sobre você, consciência de você mesmo, você não vive à mercê das forças ocultas, muitas vezes incontroláveis. Você não vive pela força das circunstâncias. Você não dirige a sua vida empurrando como se fosse um barco à deriva. Não, você está no leme do seu lado. Você está no leme da sua vida. Você não vai caminhando e as circunstâncias vão levando você. Você vai perdendo o seu propósito de vida. Você vai perdendo a sua direção de vida, aquilo que você se comprometeu, o dever que você se comprometeu quando você reencarnou. Todos nós temos um dever a cumprir. Onde a gente tem esse dever? Onde Deus nos colocou. Qualquer lugar que Deus nos coloca, nós temos dever. De fazer o quê? Pelo menos o nosso melhor. Esse já é um grande dever. De contribuir de uma forma melhor onde Deus nos coloca. Então, a partir do momento que eu vou ter essa consciência, eu vou mudando. Então, ali, ó, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e a gente vai dizer que é destino. Não é destino. Destino é construído. A gente constrói o nosso destino, passo a passo. Então a gente vai estar sempre sendo levado para as circunstâncias que são necessárias para a nossa evolução. Mas eu posso mudar esse caminho? Posso. Posso mudar a caminhada? Posso. Posso mudar a caminhada. Então, esse é o grande trabalho que a gente tem. Porque senão a gente vem para cá e fala assim, a gente reencarna e a gente acha e se acomoda com tudo que está vivendo. E fica assim. E a vida está te empurrando para você ir para frente, para você aprender mais, para você ter mais conhecimento, para você ter mais entendimento, mais compreensão. E a gente faz assim, não, depois, outra hora, agora eu estou cheio de compromisso, não vai dar. E a gente vai empurrando. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que prestar contas. Porque tudo que a gente tem aqui, nós somos administradores disso. Nada é nosso. A gente crê que é, mas não é. Tudo está emprestadinho para nós. E tudo nós vamos ter que devolver. É prestar conta. Tudo que você tem hoje, daqui a 100 anos, não tem mais. Já mudou. Você já está fazendo nova história. Essa frase é de Carl Gustav Jung, tá? Jung também diz assim, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Porque é fácil eu identificar os erros dos outros. O mais difícil é eu lidar com os meus próprios erros, com a minha escuridão. Porque a escuridão do outro é do outro. A escuridão minha é minha. Essa que eu preciso trabalhar. Essa que eu preciso olhar. Que muitas vezes a gente não quer olhar. Diminuir as expectativas em relação ao amor que vem do outro e trabalhar pela consideração amorosa de si mesmo. Então, muitas vezes, a gente sofre de ingratidão, a gente quer o reconhecimento do outro pelo que a gente faz, as pessoas não dão valor, mas isso é um conceito nosso. O que nós achamos que é bom para nós. Mas o que a gente faz de livre e espontânea vontade.
gratidão, reconhecimento. Não. Reconhecimento é você, de ter feito o seu melhor. Aí você vai reconhecer. Nossa, trabalhei bem aqui. Gostei do que eu fiz. É o amor por você. O que você produziu, você gostou. Agora, você tem que ficar na expectativa que o outro vai fazer isso por você. Porque senão a gente joga a nossa vida para o outro. Se o outro fizer uma crítica, se o outro resmungar de alguma coisa, reclamar, você não faz mais nada. Se você entregar uma cesta básica para alguém e a pessoa não te agradecer, ou não fizer um bom uso dela, você não doa mais. Mas aquilo é o que o outro pode oferecer. E que muitas vezes o que o outro pode oferecer não é o que você pode oferecer. Estamos em níveis de consciências diferentes. Por isso que a gente tem que ter consideração com os equívocos do outro. Porque o patamar evolutivo de cada um é diferente. Então, às vezes, a gente crê que o outro tem que corresponder às minhas expectativas, aquilo que eu creio como verdade. E muitas vezes não é. É a minha verdade que é diferente da verdade do outro. Eu preciso também entender qual é a necessidade do outro para poder ajudar. E aí não tem julgamento, não tem a crítica, não tem a resmungação, não tem o falar mal, não tem a maledicência. Essas são as nossas sombras que a gente precisa trabalhar. Como que eu vou trabalhá-las? Na convivência. Não adianta se isolar do mundo e das pessoas, porque você não cresce espiritualmente. Você precisa estar em contato com as pessoas. Nos relacionamentos. Seja de amizade, de marido e mulher, familiar, amigos, profissionais. Você vai crescendo. Você vai trocando o que você sabe com o outro, o que o outro também sabe. E é nesse espírito de cooperação que todos crescem. E a gente começa a se enxergar melhor. Então, a proposta da doutrina espírita, de Deus mesmo, de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu me amo, eu amo o outro. Na mesma proporção. Tem um equilíbrio. Então, eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, eu sei que eu tenho os meus problemas, eu sei que eu tenho as minhas limitações. Mas sei também que o outro também as tem. E aí eu não sou tão rigoroso nos meus julgamentos. Porque sei que o outro também tem as suas dificuldades. Tudo bem aí, gente? Vocês estão com o pensamento que está fervilhando. Dá para sentir daqui. As mentes estão queimando aí. Vamos lá. Então, qual é o nosso trabalho espiritual a fazer? Conduzir a centralidade de nossa vida para o eu superior. Que eu superior? A minha essência divina. Porque é divino. Então, as minhas vontades, as minhas escolhas, eu tenho que pensar. Se Jesus estivesse aqui, do meu lado, ele tomaria essas decisões? Ele faria essas escolhas? Porque ele deu um parâmetro para a gente. Não faças aos outros o que você não deseja para você. Ele deixou isso aí para a gente. Então, essa é a trilha. E eu tenho que ir sempre na direção, não do material, do espiritual, da minha essência divina, que habita em cada um de nós. Deus está em todo lugar. Todos nós estamos mergulhados na energia divina. Essa frase assim, Deus esqueceu de mim, joga na lata do lixo.
essência de Deus. Ele está em qualquer lugar. Nós é que desconectamos a internet, o Wi-Fi, com Deus. Desconectou dele, tem problema. Preciso domar nossas inclinações enraizadas no eu inferior. Domar. Não é destruir. É fazer como um cavalo, né? Você está montado no cavalo, você tem que ter o controle sobre ele. Se você não tiver o controle, ele controla você. Então eu preciso entender as minhas fragilidades, entender as minhas dificuldades, as minhas limitações, para que eu possa ir trabalhando nas experiências do dia a dia essas minhas fragilidades. E os meus potenciais, o meu lado que eu já acho que é bom, eu intensificar e produzir mais com ele. E aí eu vou domando essas minhas inclinações. Então tem um problema, uma discussão, como é seu comportamento? Você está no trânsito, vamos dar um exemplo do trânsito. Você está dirigindo seu carro no trânsito, aí alguém te dá uma fechada, ou você está com pressa, semáforo fecha. Qual é o seu comportamento? Você para, se aquieta, entende que o semáforo fechou, você vai esperar o semáforo abrir e sair. Ou você vai ficar xingando, você vai ficar reclamando, você vai ficar resmungando. Esses são os nossos comportamentos. Em pequenas situações. E aí eu vou começando a me autoconhecer, a me auto-observar. E vou percebendo. O que eu ganho reagindo dessa forma? Quais são os benefícios que essa reação que eu tive trouxe para mim? Qual é o benefício? Aí eu começo a me perguntar. Isso que eu estou fazendo é bom para mim? Não prejudica ninguém? Eu trago uma boa energia para o planeta Terra? Uma energia mental? Aí eu começo a mudar. Eu começo a perceber, isso não é bom. Esse comportamento não está certo. Isso é autoconhecimento. É você conversar com você mesmo. Por isso que a gente tem que ter o Evangelho de Jesus. Para a gente poder fazer esse autoquestionamento diário. Tudo bem? Vamos um pouquinho. A maioria das pessoas não muda porque não vê seus próprios erros. Está no livro Onde Existe Luz, de Obermann. Então é isso, gente. Muita gente não muda porque não reconhece os erros. Por que a guerra no planeta Terra não acabou ainda? Porque os que estão guerreando não entenderam ainda que o mal que estão fazendo a si próprio. Porque se eles tivessem o Evangelho de Jesus, compreendesse o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, eles iam pensar, antes de eu acionar um botão que vai matar várias vidas, eu vou pensar, isso tem uma consequência para a minha própria vida. E que eu não tenho esse direito de fazer isso. Iriam mudar. Então eles não reconhecem os seus erros. Vai ter ainda um trabalho pela frente de aprimoramento ainda espiritual. E com reencarnações mais difíceis. Porque a oportunidade foi dada agora. Às vezes já vem vindo de várias reencarnações nesse processo de guerra, de briga. Uma hora tem que curar. Uma hora tem que mudar. Quando eu reconheço, eu curo. Enquanto eu não reconheço, eu não curo. E isso vai
continuando. Por isso que na constelação familiar fala-se, quando existe um problema, e esse problema é curado, as próximas gerações não têm mais um problema. Porque ele foi curado. Alguém curou toda essa estrutura familiar. Mudou a história dessa estrutura familiar. E quando a gente muda essa história, a gente muda também a história do mundo. Quando a gente não mudar por dentro, a gente não muda a estrutura do mundo. Então, vamos mais um pouquinho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, qual é a verdade? É a verdade divina, que nós vamos tomando consciência dela gradativamente. Hoje a gente não tem ainda total conhecimento dessa verdade, mas a gente já deu um bom passo e tem mais para dar. Então, a cada exercício no bem, a cada entendimento nessa direção, nós vamos tomando conhecimento dessa verdade. A gente até conhece, mas não compreende. Então a gente precisa compreender. Eu termino com essa frase do Paulo Staglione também, que diz assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os seus infernos. Então, para a gente chegar lá no topo, para a gente crescer espiritualmente, eu tenho que olhar lá dentro. Eu tenho que abrir a chavinha do meu quartinho escuro e olhar que eu tenho coisas para melhorar. Eu tenho coisas para aprimorar. Eu tenho coisas para crescer, para diminuir, como disse Joana de Ângeles, no meu dia a dia. E a proposta de Jesus é: brilhe a sua luz. Todos nós somos cristais para Deus. Só que a gente precisa polir esse cristal para que ele brilhe. E Deus, o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele viu em cada apóstolo dele, com todas as fragilidades que os apóstolos tinham, ele viu a luz dentro deles, sabia que eles tinham um grande potencial para crescer. E ele investiu neles. E eles mostraram que realmente eles tinham esse potencial. Então Deus espera de nós que a gente desperte o potencial divino que habita dentro de nós. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência de estar aqui. Gratidão. Gratidão, Margarete Teixeira Madalena.
Seus mensageiros estão.